Olá pessoal, agora a gente vai ver o último conteúdo nessa parte sobre reta, especificamente separado. É claro que depois tem planos, tem relação entre plano e reta e volta a trabalhar falar sobre reta. Mas nessa parte inicial sobre reta nós temos o conteúdo chamado ângulo entre duas retas. Então dadas por exemplo essas retas aqui, ó, a reta R e a reta S. Tá? Aí qual é o ângulo entre elas? Aí no caso, a gente pegaria, por exemplo, uma reta e projetaria no mesmo plano onde está a outra reta. Ou, especificamente, pega uma reta R, uma paralela a ela, uma R', que está no mesmo plano da reta S, e aí calcula o menor ângulo, por definição é o menor. É claro que aqui eu coloquei, mostrei, né? Porque o ângulo entre duas retas, geometricamente eu tenho o θ e o alfa. Mas por definição, geometricamente, é o θ que é o menor, que sempre vai ser entre 0 e 90. Tá? Incluindo 0 e 90, lógico. Tá? Pode ser 0 se elas forem paralelas e 90 se elas forem ortogonais às retas. Tá? Então, nesse caso aqui, essa é a fórmula. Né? Aqui, a notação. O ângulo entre as retas R e S, tá? Que é θ. Então, se a gente for observar, tá? Cadê aqui? Aí eu vou fazer uns desenhos aqui para a gente tomar cuidado, né? Vamos supor, né? Que você vai lá e aí você faz o seguinte, né? É claro que para esse caso, se você conseguir pegar este vetor aqui, diretor, né? Eu vou colocar aqui, tá, pessoal? Considere um vetor esse aqui. Se eu considerar isso daqui um vetor diretor de quem? De qual reta esse daqui? Esse aqui é o da reta R, certo? E aí eu vou lá e pego um vetor diretor da reta S, que no caso seria esse cara bem aqui, ó, daqui para cá, tá? Para cá. Mas se no caso eu consiga pegar exatamente esses dois e utilizar a fórmula do ângulo entre esses dois vetores, né? Vai lembrar que aqui é da reta S, o vetor diretor da reta S, e esse outro aqui, o vetor diretor da reta R. Aqui embaixo. Tá? Então, nesse caso aqui, tá? Aí ficaria fácil de calcular. Só tem um probleminha. Você vai pegar dois vetores quaisquer, um da reta R e um da reta S. Mas aí você poderia pegar, por exemplo, em vez desse daqui, pegar o que tem para esse outro lado aqui. Deixa eu pegar, mudar de cor aqui. Tá, vamos supor que você pega esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Vou pegar para cá. Laranja. Tá? Vamos supor que você pegue este aqui, esse, tá bom? Esse aqui, ó. Esse aqui é o vetor diretor da reta R também, tá? Então, se você pegar esses dois vetores e tiver que calcular o ângulo, você vai encontrar quem? O alfa e não o θ, né? Esse é o detalhe. Mas, independente disso, vamos só observar o seguinte, tá? Quando você faz o produto, essa é a fórmula de cálculo de ângulo. Então, se esse valor aqui der um número maior do que zero, tá? O cosseno de um valor entre 0 e 90 graus, aqui, né? Esse valor que é o menor, 0 entre 90 graus, o valor do ângulo, né? O cosseno do ângulo vai dar maior ou igual que zero. Então, nós estamos calculando o valor do cosseno do ângulo θ. Então, seria apropriado, seria esta situação aqui. Tá bom? Agora, caso você pegue estes dois vetores aqui, você iria fazer o quê? O cosseno ou esse cálculo do cosseno do ângulo vai dar um número negativo, visto que esse ângulo aqui é um valor maior do que 90 e menor que 180. Então, esse valor, que é o cálculo do ângulo, vai ser igual ao cosseno do alfa. Certo? Então, se você não sabe se pegou este vetor diretor ou esse, que não dá para realmente saber geometricamente, você sempre vai usar o quê? Qual que é uma dessas duas fórmulas aqui. Ou melhor, a mesma fórmula. Você vai usar esta fórmula para calcular
o ângulo entre dois vetores e esta forma vai calcular o ângulo entre dois vetores. Certo? Tá? Aí o detalhe. Então, mas aí pelo menos eu já sei, né? Que se deu positivo, eu calculei o certo. Se deu negativo, eu calculei o errado, o ângulo que é o que eu não quero. Mas aí, qual é a observação em relação ao ângulo θ e o alfa? A soma deles dá 180 graus, certo? Então, existe uma relação entre o cosseno de dois ângulos cuja soma dá 180. Qual é a diferença? Se a gente for ver geometricamente, tá? O cosseno do alfa é menos o cosseno do θ é menos o cosseno do alfa. Então, a diferença básica entre este resultado aqui e esse é que se, por exemplo, esse cara aqui deu meio, esse aqui vai dar menos meio. Né? O que significa isso? Que se o resultado deu menos meio e eu quero encontrar o do cosseno do θ, que é o positivo, eu coloco o módulo. Então, essa é a diferença. Então, para que eu não fique escolhendo até esse valor aqui der positivo, eu forço para que ele seja positivo, coloco o módulo. Porque, independente, se eu pegar esse vetor diretor e este, isso aqui vai dar tudo positivo, certo? Se eu pego esse e esse cara aqui vai dar negativo. Mas, numericamente, é o oposto. Então, colocando o módulo, eu sempre vou calcular o cosseno do ângulo menor entre o que está entre 0 e 90 graus. Ok? Então, essa vai ser a fórmula entre ângulo entre duas retas. Então, ângulo entre dois vetores diretores é esta, ou melhor, ângulo entre dois vetores quaisquer, esta é a fórmula aqui. Agora, ângulo entre retas, coloca mais o módulo. Essa é a diferença. Então, vamos partir para um exemplo aqui, tá? Para a gente fechar a parte dele, a parte inicial de reta. Então, calcule o ângulo entre as retas R e S. Tá? Então, nós temos aqui uma reta na forma vetorial e uma reta na forma parte na forma simétrica e a outra parte, né? Foi colocado aqui uma extensão. Só para relembrar, o que significa isso? Quando y é igual a menos 5, que se você quisesse tentar colocar aqui o restante, daria sobre zero. Tá? Então, o que significa isso? Então, vamos lá. Pegando aqui, né? Então, para a gente calcular o ângulo, o que a gente faz? Identifica o vetor diretor de cada uma. Então, aqui, ó, o vetor diretor da reta R, 0, menos 1 e 2. Ok? Está aqui, ó, 0, menos 1 e 2. E depois, agora, o vetor diretor da reta S. Bem, como aqui é x, então é 3 para a abscissa. E aqui é z, é menos 1. Esse valor é o valor da cota, ou seja, 3 e menos 1. E por último, como o y aqui é igual a menos 5, aí eu vou dar ênfase. Tem muitos que pegam esse menos 5 e colocam aqui. Aqui está o erro. O que significa y que é menos 5? Significa que o valor aqui é zero. Ou seja, essa reta aqui é paralela a quem? A um plano. Qual plano? A x ou z. Tá? Ou, mais especificamente, se você pegar dois pontos aqui desta reta S, o valor do y é sempre menos 5. Aí, quando você faz a diferença entre dois pontos cuja ordenada é sempre menos 5, é menos 5 menos o menos 5 vai dar sempre zero. Então, por isso que aqui dá sempre zero. Então, é isso que tem que ficar claro. Então, qual é a primeira parte? Fazer o produto escalar entre os dois caras. Vamos lá, então, pronto. É só pegar aqui, tá? 0 vezes 3, menos 1 vezes 0 e 2 vezes menos 1. Então, deu menos 2, guarda esse resultado. Tá? A segunda parte, o que é? Calcula o tamanho de cada um desses vetores. Não importa, tá? Se você pegou esse ou um múltiplo dele. O detalhe é que quando você pegar um certo vetor diretor aqui e for calcular o tamanho dele, esse cara tem que ser o mesmo aqui em cima. Você não pode pegar um múltiplo aqui embaixo. E aí é problema. Tá bom? Então, isso tem que tomar cuidado. Tá? A partir do momento que eu identifiquei quem é o vetor diretor, eu uso esse cara até o final das nossas operações das contas. Do mesmo jeito, o vetor diretor da reta S. Então, pegando aqui 0, menos 1 e 2, então, raiz quadrada somatória dos quadrados aqui. Ó. Então, 0, menos 1 e 2, 4, mais 1, mais 0, raiz quadrada de 5. Tá?
Agora, pegando o vetor diretor da reta S, raiz quadrada somatória dos quadrados, aqui. 9 mais 0 mais 1, raiz quadrada de 10. Pronto. Substituindo aqui na fórmula, temos, ok? Ajeitando isso daqui, né? Aqui daria raiz quadrada de 50, que é, raiz quadrada de 25 vezes 2 e raiz quadrada de 25 vezes 20. Coloquei para fora. Racionaliza esse cara aqui, multiplica numerador e denominador por raiz quadrada de 2. Ok? E aí a gente tem o quê? Simplifica o 2 com 2 de baixo, deu raiz quadrada de 2 sobre 5. Então você vai lá ou coloca somente essa notação, eu sugiro colocar só essa, que às vezes a gente não tem uma calculadora no momento. Então é só colocar a função inversa. Θ é o arco cujo cosseno é esse cara aqui. Raiz quadrada de 2 sobre 5. Aí se você for pegar lá uma calculadora, né? Aí você encontra aqui, vai dar aproximadamente esse valor aqui. Ok? Aí para as outras situações nós temos lá na lista de exercícios. Tá? Ok, pessoal.